Venezuela entrou numa nova fase de sua crise política, principalmente, e o desfecho dessa crise realmente é totalmente incerto. A gente está aqui em Caracas mais uma vez para acompanhar essa situação cada vez mais delicada. O dia 23 de janeiro foi um dia de muitos protestos na Venezuela, incluindo na capital Caracas e diversas outras cidades do país. Esse momento sensível é resultado de uma situação longa que vem se desencadeando há vários anos, desde que o presidente Nicolás Maduro tomou posse no ano de 2013. Se pierdo com um voto, entrego imediatamente. A la memória sagrada e pura de Hugo Chávez. O presidente Nicolás Maduro tomou posse em 2013, num ano em que a Venezuela já começava a ver sua economia entrar em dificuldades. Em 2014, houve uma queda do preço do petróleo que atingiu bastante a economia por ser dependente justamente do petróleo. E isso começou a criar essa crise que nós vemos até hoje, de escassez de produtos básicos, de remédios, de alimentos, que afeta muito a população. Em 2015, pela primeira vez em muito tempo, a oposição se tornou dominante no parlamento. E com isso, aumentou a pressão sobre o governo do presidente Nicolás Maduro, porque o executivo era chavista e o legislativo dominado pela oposição, que queria um outro tipo de governo. Com essa pressão aumentando, em 2017, nós vimos protestos massivos na Venezuela. Foram 4 meses de muita repressão e muita violência que terminaram com 125 mortos. Nessa época também nós vimos diversos líderes da oposição serem presos, sofrerem algum tipo de represálias ou então irem ao exílio, alegando serem perseguidos pelo governo de Maduro. Enquanto a oposição buscava fazer muita pressão em cima do governo, pedindo inclusive em 2017 que o mandato do presidente Maduro fosse revogado, o próprio presidente acabou, naquele mesmo ano, convocando uma Assembleia Constituinte, cujo objetivo seria reescrever a Constituição. Não teve apoio da oposição, que não quis participar desse processo, e acabou se formando essa Constituinte, que é formada apenas pelos aliados do presidente. E esse órgão de suprapoder acabou, mais tarde, sendo colocado no lugar do Legislativo, que perdeu seus poderes. Juro cumprir e fazer cumprir nossa Constituição bolivariana e levar adelante todos os cambios revolucionários que nos permita llegar a la Venezuela potencia de la paz, la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo, lo juro. Se assim lhe O que mudou essa situação de uma maneira tão expressiva na Venezuela? Um elemento essencial: houve uma posse não reconhecida do presidente Nicolás Maduro no último dia 10 de janeiro e, paralelamente, assumiu uma nova liderança na Assembleia Nacional, uma Assembleia Nacional que não é reconhecida pelo governo Maduro, mas sim é reconhecida por mais de 40 países que, obviamente, não reconhecem o governo do presidente Maduro porque não reconhecem as eleições de maio do ano passado. Então, o que temos nesse momento? Um governo do presidente Maduro que tem alguns aliados importantes ainda, isso é importante dizer: China, Turquia, Irã e Rússia, principalmente. Obviamente, Cuba, Nicarágua e Bolívia também, mas isso não faz, digamos, uma grande diferença na equação da comunidade internacional. E, por outro lado, temos uma oposição que está se relançando com uma força inesperada. O novo presidente da Assembleia Nacional, o jovem Juan Guaidó, de apenas 35 anos, está liderando esse relançamento. Ele tem carisma, ele fala de uma maneira que está gerando esperança e expectativa pela primeira vez em muito tempo. Nesse último dia 23 de janeiro, chegamos ao ponto máximo de tensão em que o líder do parlamento, que é de oposição, Juan Guaidó, reivindicou a presidência e se autoproclamou o presidente encarregado da Venezuela. Como o presidente encarregado da Venezuela.
Ele foi reconhecido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O que a gente tem agora é um futuro incerto, não está claro o que vai acontecer. Temos o presidente Maduro no poder e outro presidente da oposição que se proclama encarregado do mesmo cargo. Maduro claramente já perdeu apoio nos setores populares, já tem uma rejeição, eu diria assim, expressiva, generalizada e cada vez maior da comunidade internacional, uma pressão para que ele aceite uma negociação para avançar numa transição democrática, mas os militares ainda não se rebelaram de uma forma, digamos assim, generalizada e uma forma que possa significar uma ameaça para o presidente. Essa, eu diria, é a grande incógnita e é o que os venezuelanos estão esperando. O que vão fazer os militares se a oposição conseguir, por exemplo, abrir um canal humanitário num país onde a fome é cada vez, digamos, um drama que afeta a grandes setores da população? O que vão fazer os militares nessa situação? Dias de muita tensão, de muitas incógnitas e de expectativa aqui na Venezuela.